Meu nome é Carmen, tenho 52 anos e hoje comando minha própria empresa de consultoria empresarial. Mas há 5 anos atrás, eu era apenas uma secretária que chegava todos os dias às 7 da manhã e saía às 9 da noite. Achava que lealdade e dedicação eram o bastante. Que ingênua eu era. O que vou contar vai fazer você repensar tudo sobre o mundo corporativo e sobre o poder que temos em nossas próprias mãos, mesmo quando parece que não temos nada. Se você está ouvindo isso e se sente invisível no seu trabalho, se sente que dá o sangue por uma empresa que não te valoriza, fique até o final, porque minha história vai mostrar que às vezes a maior humilhação da nossa vida pode ser exatamente o empurrão que precisávamos para descobrir quem realmente somos. Eu entrei na Ferreira em Associados quando tinha 30 anos, logo após meu divórcio. Era uma empresa de contabilidade de médio porte e eu precisava desesperadamente daquele emprego. Tinha 2 filhas pequenas para criar sozinha e minha experiência era limitada. Havia trabalhado apenas em pequenos escritórios antes de me casar. O Sr. Ferreira, o dono original, era um homem gentil. Ele me contratou mesmo eu não tendo todas as qualificações que a vaga pedia. Carmen, ele me disse no primeiro dia, aqui você vai crescer junto com a empresa. Tratamos todos como família. E por 15 anos foi exatamente assim. Eu comecei como recepcionista, mas logo o Sr. Ferreira percebeu que eu tinha facilidade com números e organização. Fui promovida para assistente administrativa, depois para secretária executiva. Eu conhecia cada cliente, cada processo, cada detalhe daquela empresa. Era eu quem preparava as apresentações, organizava os contratos, gerenciava a agenda de todos os sócios. Minha rotina era intensa, mas eu amava aquilo. Acordava às 5h30, preparava o café da manhã das meninas, levava elas para a escola e às 7 em ponto estava na minha mesa. Ficava até tarde todos os dias, muitas vezes levando o trabalho para casa nos fins de semana, mas não me importava. Via minha carreira crescer, minhas filhas estudando em escolas particulares, nossa vida melhorando ano após ano. Os clientes me procuravam diretamente quando tinham dúvidas. A Carmen resolve tudo, eles diziam. Eu era a ponte entre a empresa e o mundo externo, o coração que fazia tudo funcionar. E eu me orgulhava disso. Tudo mudou quando o Sr. Ferreira morreu há 3 anos. Infarto fulminante aos 68 anos. Chorei como se tivesse perdido um pai. Ele havia sido mais que um chefe, era um mentor, alguém que acreditava no meu potencial quando nem eu mesma acreditava. O filho dele, Ricardo Ferreira, assumiu a empresa. Ricardo tinha 35 anos, MBA numa faculdade cara, carros importados e uma arrogância que dava para sentir a quilômetros de distância. Desde o primeiro dia, ficou claro que ele via a empresa de forma muito diferente do pai. Pessoal, ele anunciou na primeira reunião, 3 dias após o funeral. Vamos modernizar essa empresa. Chega de métodos antigos de sentimentalismo. Aqui é uma empresa, não uma família. Eu estava na reunião. Como sempre, há 17 anos eu participava de todas as reuniões importantes, tomava notas, organizava as decisões. Mas dessa vez, Ricardo me olhou de um jeito estranho. Carmen, você pode se retirar. Essa reunião é só para os sócios. Senti como se tivesse levado um tapa. Em 17 anos, nunca havia sido excluída de uma reunião. Mas pensei, ele ainda está se adaptando. É normal querer conversar só com os sócios primeiro. Que inocente eu era. As mudanças começaram na semana seguinte. Ricardo contratou uma consultoria de eficiência. 3 jovens de 25 anos, recém-formados, que chegaram com seus notebooks e ar de superioridade para otimizar os processos. Carmen, Ricardo me chamou na segunda-feira. Os consultores vão precisar de todas as planilhas de controle que você mantém. Passe tudo para eles. Claro, senhor Ricardo. Quer que eu explique como funciona cada sistema? Ele riu. Um riso frio, condescendente. Não precisa. Eles vão entender melhor que você como modernizar essas coisas antigas. Coisas antigas? Aqueles sistemas que eu havia criado e aperfeiçoado ao longo de anos eram o que mantinha a empresa funcionando perfeitamente. Mas entreguei tudo, como sempre fazia, com profissionalismo. Foi aí que conheci Amanda, uma das consultoras. Loira alta, com roupas caríssimas e uma prepotência que doía nos olhos. No primeiro dia, ela se sentou na minha mesa, sem pedir licença, e começou a mexer no meu computador. Desculpe, eu disse educadamente, mas essa é minha estação de trabalho. Ah, você deve ser a secretária antiga, ela disse sem nem olhar para mim. O Ricardo me disse que você ainda usa métodos dos anos 90. Vou precisar que você me ensine onde está cada coisa.
para eu poder modernizar tudo isso. Métodos dos anos 90, eu havia implementado sistemas digitais, automações, planilhas complexas que economizavam horas de trabalho para todos. Mas engoli o orgulho e comecei a explicar cada processo. Amanda anotava tudo, mas sempre com aquele ar de quem estava fazendo um favor. Nossa, que complicado, ela dizia. Vou simplificar isso. Nas semanas seguintes, percebi que Ricardo estava sistematicamente me excluindo de tudo. Reuniões que eu sempre organizava, agora a Amanda organizava. Relatórios que eu sempre preparava, agora eram delegados para outros funcionários. Clientes que sempre me procuravam eram redirecionados. É processo de transição, Ricardo me disse quando questionei. Estamos distribuindo melhor as responsabilidades. Mas eu não era boba. Via claramente o que estava acontecendo. Amanda estava assumindo minhas funções uma por uma, usando todos os sistemas que eu havia criado, levando o crédito por tudo que eu havia construído em anos. O pior era a forma como ela me tratava na frente dos outros funcionários. Carmen, você pode fazer uma cópia disso para mim? Ela dizia em voz alta, na frente de todos, como se eu fosse sua assistente pessoal. Ou então, Carmen, o café acabou. Você pode providenciar? Coisas que nunca fizeram parte do meu trabalho, mas que ela pedia deliberadamente para me humilhar. E Ricardo não apenas permitia, ele sorria. Uma manhã cheguei e encontrei minha mesa sendo esvaziada. O que está acontecendo? Perguntei ao segurança que estava recolhendo minhas coisas. Ordens do senhor Ricardo, ele disse sem me olhar nos olhos. Você vai ficar na mesa menor ali no canto. A mesa menor no canto era onde ficava o estagiário. Sem janela, sem privacidade, no meio do corredor onde todos passavam. Era a mesa mais humilhante do escritório. O que me quebrou de vez aconteceu numa quinta-feira de dezembro. Era a época de fechamento de ano, período sempre corrido, quando eu tradicionalmente coordenava todas as atividades. Mas dessa vez, Amanda estava no comando. Acontece que Amanda, com toda a sua prepotência e arrogância, cometeu um erro grosseiro. Ela enviou um relatório financeiro errado para nosso maior cliente, uma multinacional que representava 40% do faturamento da empresa. O erro causou uma confusão danada e o cliente ameaçou cancelar o contrato. Era sexta-feira à tarde quando Ricardo descobriu. Eu estava na minha mesa no canto, organizando documentos antigos, praticamente a única coisa que ainda me deixavam fazer, quando ouvi a gritaria vindo da sala dele. Meia hora depois, ele apareceu na frente da minha mesa. Estava vermelho de raiva e havia pelo menos 10 funcionários por perto, fingindo trabalhar, mas prestando atenção em tudo. Carmen, ele disse em voz alta para todo mundo ouvir. Você é responsável por esse erro? Levantei os olhos confusa. Que erro, senhor Ricardo? O relatório que foi enviado para a multinacional Corp tinha informações completamente erradas, mas eu não preparei esse relatório. Respondi calmamente. A Amanda que está cuidando desses processos agora, lembra? Você mesmo disse que ela ia modernizar tudo. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todo mundo sabia que eu estava certa. Todo mundo sabia que a Amanda havia assumido essa responsabilidade. Mas Ricardo não podia admitir que sua consultora, Cara, havia cometido um erro tão grave. Você deveria ter revisado, ele gritou. Você tem 17 anos de empresa. Deveria ter orientado melhor a Amanda. Esse erro é sua responsabilidade. Senti o sangue subir à cabeça. 17 anos sendo funcionária exemplar. 17 anos dando sangue por aquela empresa. E agora, eu estava sendo culpada por um erro que não cometi, de uma pessoa que havia me substituído e me humilhado por meses. Com todo o respeito, eu disse levantando da cadeira. Mas eu não sou responsável por erros de outras pessoas, especialmente quando fui excluída de todos os processos. Você está questionando minha decisão? Ele rosnou. Estou dizendo a ti a verdade. Foi então que ele disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. Sabe de uma coisa, Carmen? Você está demitida. Chega de sua arrogância, chega da sua cara de vítima. Você é uma secretária antiga, antiquada, que não consegue se adaptar aos novos tempos. Pega suas coisas e sai. Agora, o escritório inteiro estava em silêncio absoluto. Eu senti as lágrimas queimando nos olhos, mas me recusei a chorar na frente de todos. Peguei minha bolsa, olhei para Ricardo bem nos olhos e disse: obrigada por me mostrar quem você realmente é. E saí. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Aos 47 anos, desempregada, com 2 filhas na faculdade e todas as contas para pagar, eu me senti completamente perdida. Passei semanas mandando currículos, indo em entrevistas, ouvindo sempre a mesma coisa. Você está há muito tempo na mesma empresa, seu perfil está muito específico. Vamos entrar em contato. Nunca entravam em contato.
Minha autoestima estava no fundo do poço. Às vezes eu acordava de madrugada e ficava pensando se Ricardo tinha razão. Se eu realmente era uma funcionária antiquada, obsoleta, incapaz de se adaptar ao mundo moderno. Se meus 17 anos de dedicação não valiam nada mesmo. Minhas filhas tentavam me animar. Mãe, você é incrível, dizia a Júlia, a mais velha. Qualquer empresa seria sortuda em ter você. Mas o desemprego prolongado foi me consumindo. Vi nossa situação financeira se deteriorar rapidamente. Tive que vender o carro, cancelar planos de saúde, cortar gastos que antes nem pensava duas vezes. O dinheiro da rescisão estava acabando e eu me sentia cada vez mais desesperada. Foi a Beatriz, minha filha mais nova, que me deu o empurrão que eu precisava. Mãe, ela me disse numa noite em que me encontrou chorando na cozinha, você sempre disse que a gente não pode deixar que outras pessoas definam nosso valor. Por que você está deixando aquele imbecil do Ricardo definir o seu? As palavras da Beatriz ecoaram na minha cabeça por dias. Comecei a repensar toda a minha trajetória, todos os conhecimentos que havia acumulado, todas as situações que havia resolvido ao longo de 17 anos. Eu conhecia os problemas de dezenas de empresas, sabia exatamente onde cada uma falhava, que processos poderiam ser melhorados, que sistemas eram ineficientes. Tinha uma visão única do mundo empresarial, não a visão teórica dos consultores recém-formados, mas a visão prática de quem realmente fazia as coisas acontecerem. Foi aí que tive a ideia. Em vez de procurar outro emprego, onde seria apenas mais uma funcionária, por que não oferece meus conhecimentos como consultora independente? Eu tinha algo que aqueles jovens arrogantes não tinham: experiência real, visão prática, capacidade de resolver problemas do mundo real. Comecei pequeno. Liguei para alguns ex-clientes da Ferreira em Associados, pessoas que sempre me procuravam quando tinham dúvidas, que confiavam no meu trabalho. Ofereci meus serviços como consultora freelancer em organização empresarial e otimização de processos. A primeira cliente foi a dona Márcia, de uma pequena empresa de cosméticos. Ela sempre dizia que eu resolvia em 5 minutos problemas que outros demoravam horas para entender. Carmen, ela exclamou quando liguei, que bom ouvir sua voz, soube que você saiu da Ferreira em Associados. O que você está fazendo agora? Expliquei minha nova proposta. Ela ficou interessada imediatamente. Venha amanhã mesmo, ela disse. Estou com uns problemas aqui que talvez você possa me ajudar a resolver. O trabalho com a dona Márcia foi revelador. Em uma semana, consegui reorganizar completamente o sistema de controle de estoque dela, implementar um fluxo de caixa mais eficiente e otimizar a comunicação entre os departamentos. O resultado foi uma economia de 30% dos custos operacionais e um aumento de 20% na produtividade. Carmen, ela me disse no final da primeira semana, em 10 anos de empresa, nunca vi alguém entender tão rapidamente nossos problemas e apresentar soluções tão práticas. Quanto você cobra? Eu havia pensado em cobrar um valor baixo, insegura sobre meu próprio worth. Mas olhando os resultados que havia conseguido, percebi que meu trabalho valia muito mais do que eu imaginava. Cobrei o equivalente ao que ganharia em 3 meses como secretária. Ela pagou sem pestanejar e ainda me indicou para 2 outras empresas. Você salvou minha empresa, ela disse, e aposto que pode salvar muitas outras. Em 6 meses eu tinha 15 clientes regulares, empresas pequenas e médias que precisavam de alguém com experiência prática para resolver problemas reais. Eu não tinha MBA em universidades caras, mas tinha algo muito mais valioso. 17 anos de experiência no mundo corporativo real, vendo o que funcionava e o que não funcionava. Minha especialidade se tornou aquilo que eu sempre havia feito naturalmente: ser a ponte entre diferentes departamentos, otimizar processos, resolver problemas de comunicação, implementar sistemas eficientes, coisas que pareciam simples, mas que faziam uma diferença enorme no dia a dia das empresas. Comecei a dar palestras em associações comerciais, falando sobre eficiência operacional e gestão prática. As empresas começaram a me procurar não apenas para resolver problemas, mas para preveni-los. Em 1 ano, já tinha uma lista de espera de clientes. Minha reputação se espalhou e empresas maiores começaram a me procurar também. Foi quando recebi um telefonema que mudou tudo. Era uma terça-feira de março quando meu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz familiar. Carmen, que é o Sr. Augusto, da Multinacional Corp. Sr. Augusto era o diretor da grande empresa que havia ameaçado cancelar o contrato com a Ferreira em Associados por causa do erro da Amanda. Eu o conhecia bem dos tempos em que trabalhava lá. Sr. Augusto, respondi curiosa. Que surpresa ouvir sua voz. Carmen, soube que você abriu sua própria consultoria, é verdade? Sim.
Sim, senhor. Ótimo. Preciso conversar com você urgentemente. Posso ir ao seu escritório amanhã? Meu escritório? Eu ainda trabalhava de casa, numa mesa improvisada no quarto das meninas, mas disse que sim, que ele poderia vir. No dia seguinte, o senhor Augusto chegou à minha casa. Uma casa simples, classe média, nada comparado aos escritórios empresariais que ele estava acostumado. Mas ele não pareceu se importar. Carmen, lhe disse assim que se sentou. Vou ser direto com você. Lembra do erro que houve no relatório da Ferreira em Associados ano passado? Como eu poderia esquecer? Foi o erro que Ricardo usou como desculpa para me demitir. Lembro, respondi. Bem, depois daquela confusão, cancelamos o contrato com eles. Mas não foi apenas por causa do erro, foi pela forma como eles lidaram com a situação. A arrogância daquele jovem, a falta de responsabilidade, a total ausência de soluções práticas. Ele fez uma pausa, me olhando seriamente. Nos 17 anos em que você trabalhou lá, nunca tivemos um problema sequer. Você sempre resolvia tudo com eficiência e profissionalismo. Quando soubemos que você havia saído e aberto sua própria consultoria, decidimos que queríamos trabalhar diretamente com você. Eu mal acreditava no que estava ouvindo. Estamos oferecendo um contrato de consultoria exclusiva, ele continuou. Queremos que você cuide de toda a parte de otimização de processos de nossas filiais no Brasil. É um contrato de 2 anos, renovável, que vai render aproximadamente isso aqui. Ele me entregou uma proposta formal. Quando vi o valor, quase caí da cadeira. Era 5 vezes mais do que eu ganhava como secretária na Ferreira em Associados. 5 vezes. Assinei o contrato na semana seguinte. Com a segurança financeira garantida, pude investir numa estrutura melhor. Aluguei um pequeno escritório, contratei uma assistente, comprei equipamentos mais modernos, mas o melhor ainda estava por vir. 3 meses após assinar o contrato com a Multinacional Corp, recebi outro telefonema inesperado. Dessa vez, era de Carlos, um ex-colega da Ferreira em Associados. Carmen, ele disse em voz baixa, como se estivesse com medo de ser ouvido. Você soube da situação aqui? Que situação? A empresa está quebrada. Depois que você saiu, tudo desandou. A Amanda foi embora há 2 meses. Arranjou um emprego melhor e vazou, deixando tudo bagunçado. Ricardo não consegue mais segurar as pontas sozinho. Meu coração acelerou. Como assim quebrada? Perderam mais 3 clientes grandes depois da Multinacional Corp. Os processos estão uma bagunça total. Ninguém sabe mais como as coisas funcionam. Ricardo está desesperado. Está tentando vender a empresa, mas ninguém quer comprar com a situação que está. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por vários minutos. A empresa onde eu havia dedicado 17 anos da minha vida, onde havia sido humilhada e demitida injustamente, estava falindo. Não senti alegria como pensei que sentiria. Senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza pela empresa do Sr. Ferreira, que eu havia amado tanto, estar acabando assim. Alívio por ter descoberto que eu valia muito mais do que Ricardo jamais reconheceu. O que aconteceu 2 semanas depois foi algo que eu jamais imaginei que fosse presenciar. Eu estava no meu novo escritório, numa reunião com um cliente, quando minha assistente bateu na porta. Desculpe interromper, ela disse, mas tem um senhor Ricardo Ferreira aqui. Diz que precisa falar com a senhora urgentemente. Senti meu sangue gelar. Ricardo? Aqui, no meu escritório? Pode mandar ele entrar, disse para o cliente. Vou resolver isso rapidamente. Ricardo entrou e mal o reconheci. O homem arrogante e bem vestido havia sido substituído por alguém visivelmente abatido. Ternos amassados, olheiras profundas, uma aparência derrotada que era quase chocante. Carmen, ele disse e sua voz tremia. Obrigado por me receber. O que você quer, Ricardo? Ele olhou ao redor do meu escritório. Pequeno, mas organizado, profissional, evidentemente próspero. E depois me olhou nos olhos. Eu vim pedir desculpas. Silêncio absoluto. E ele continuou, a voz cada vez mais baixa. Vim pedir sua ajuda. Eu poderia ter rido. Poderia ter sido cruel como ele foi comigo. Poderia ter dito tudo o que estava pensando sobre karma e justiça. Mas não disse nada. Apenas esperei. A empresa está falindo, ele admitiu. Depois que você saiu, tudo desmoronou. Eu não consegui, eu não sabia como as coisas realmente funcionavam. Você era o coração de tudo. E eu fui idiota demais para perceber. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Carmen, eu destruí o trabalho de uma vida inteira do meu pai. Por orgulho, por arrogância, por achar que sabia mais que todos. E agora estou perdendo tudo. Ele fez uma pausa, tentando se recompor. Você consideraria voltar como sócia, não como funcionária. Você salvaria a empresa e poderíamos dividir tudo meio a meio. Por favor, olhei para Ricardo por um longo momento.
via nele não mais o homem arrogante que me havia humilhado publicamente, mas um ser humano quebrado, que estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Ricardo, eu disse calmamente, há 1 ano e meio, você me demitiu na frente de todos os funcionários. Me chamou de antiquada, arrogante, incapaz de se adaptar. Me humilhou depois de 17 anos de dedicação total à empresa do seu pai. Ele baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Hoje, continuei, eu tenho minha própria empresa em crescimento, clientes que me valorizam, contratos que me garantem mais estabilidade financeira do que jamais tive. Por que eu deveria abrir mão de tudo isso para salvar uma empresa que me descartou? Porque ele tentou falar, mas não conseguiu completar a frase. Vou te dizer o que vou fazer, eu disse, levantando da minha cadeira. Não vou voltar como funcionária nem como sócia, mas posso oferecer meus serviços como consultora para ajudar a organizar os processos e talvez tornar a empresa atrativa para compradores interessados. Os olhos dele se iluminaram. Meus honorários são R$100 por hora, continuei. Pagamento adiantado. E uma condição, você vai pedir desculpas publicamente para todos os funcionários que presenciaram minha demissão. Ele aceitou sem hesitar. Trabalhei como consultora na Ferreira em Associados por 3 meses. Foi suficiente para organizar os processos, recuperar alguns clientes e tornar a empresa viável para a venda. Ricardo conseguiu vendê-la por um valor que permitiu quitar as dívidas e ainda sobrar alguma coisa. Mas o mais importante aconteceu no meu último dia lá. Ricardo reuniu todos os funcionários, os mesmos que haviam presenciado minha demissão, e fez um discurso público. Há 1 ano e meio, cometi o maior erro da minha vida profissional. Demiti a Carmen de forma injusta e cruel, desrespeitando 17 anos de dedicação exemplar. Hoje reconheço que ela era a alma desta empresa e que minha arrogância quase destruiu o trabalho de uma vida inteira do meu pai. Carmen, publicamente, peço suas desculpas. Você é uma profissional extraordinária e eu espero que um dia possa me perdoar. Não vou mentir, foi gratificante. Mas mais gratificante ainda era saber que eu não precisava mais daquela validação. Eu já havia provado para mim mesma o meu valor. Hoje, minha empresa de consultoria tem 12 funcionários e mais de 100 clientes espalhados pelo país. Especializamo-nos em otimização de processos para empresas de médio porte, exatamente o nicho que eu conhecia melhor. Minhas filhas se formaram, conseguiram excelentes empregos e sempre dizem que se inspiram na minha história de superação. Mamãe, a Júlia me disse recentemente, você nos ensinou que nunca devemos deixar que outras pessoas definam nosso valor. Ricardo nunca mais me procurou após a venda da empresa. Soube que se mudou para outra cidade e está tentando recomeçar em uma área diferente. Desejo que ele tenha aprendido com seus erros e seja mais humilde no futuro. Amanda, a consultora arrogante, descobri por acaso que ela foi demitida da empresa, onde foi trabalhar depois de sair da Ferreira em Associados. Aparentemente, cometeu erros semelhantes aos que cometia lá. Karma é uma coisa interessante. Se você chegou até aqui, deixe-me compartilhar o que aprendi com essa experiência que, por mais dolorosa que tenha sido, mudou minha vida para melhor. Primeiro, nunca permita que alguém defina seu valor. Durante meses eu acreditei nas palavras cruéis do Ricardo. Achei que ele estava certo sobre eu ser antiquada e incapaz. Mas nossa autoestima não pode depender da opinião dos outros, especialmente de pessoas que não nos conhecem verdadeiramente. Segundo, às vezes a maior humilhação da nossa vida é exatamente o empurrão que precisamos para descobrir nossa verdadeira força. Se Ricardo não tivesse me demitido de forma tão cruel, eu talvez nunca tivesse saído da minha zona de conforto para descobrir que era capaz de muito mais do que imaginava. Terceiro, experiência e dedicação têm um valor inestimável, mesmo quando o mundo parece valorizar apenas juventude e diplomas caros. Meus 17 anos de trabalho prático valiam muito mais do que eu imaginava. Eles me deram uma base sólida para construir algo próprio. Quarto, justiça existe, mesmo quando não chega da forma que esperamos. Eu não busquei vingança contra Ricardo, mas a vida se encarregou de mostrar as consequências de suas ações. O que importa é que eu estava ocupada construindo minha própria história de sucesso. E por último, mas não menos importante, nunca é tarde para recomeçar. Aos 47 anos, desempregada e aparentemente acabada, eu descobri que estava apenas começando o capítulo mais interessante da minha vida profissional. Hoje, quando vejo outras mulheres passando por situações parecidas, sendo desvalorizadas, humilhadas
descartadas depois de anos de dedicação, eu sempre digo a mesma coisa. Você vale muito mais do que pensa. Às vezes a vida nos tira de onde estamos não como punição, mas como libertação. Aquela secretária humilhada que chorou escondida no banheiro morreu naquele dia em dezembro. No lugar dela, nasceu uma empresária que hoje emprega 12 pessoas e prova todos os dias que experiência, dedicação e coragem valem mais que qualquer MBA. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, não deixe que ninguém apague sua luz. O mundo precisa do que você tem para oferecer, mesmo quando parece que ninguém está percebendo. Sua hora vai chegar e quando chegar, você estará pronta, porque no final das contas, o melhor revenge é o sucesso. E o sucesso não é apenas sobre dinheiro ou posição, é sobre descobrir quem você realmente é e ter a coragem de ser essa pessoa. Não importa o que digam. Meu nome é Carmen, tenho 52 anos e esta foi a história de como me tornei a rainha da minha própria vida.